Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui mais um dia para realizar esse nosso trabalho. Hoje entramos um pouco atrasado devido a alguns problemas de internet, mas agora está tudo resolvido, né? E, como sempre, né, nós vamos dar continuidade, então, a esse nosso encontro, fazendo sempre um estudo, depois um exercício de relaxamento, e daí então paramos para rezar juntos. Ontem nós falamos sobre o Domingo de Ramos, né? A simbologia do Domingo de Ramos, como surgiu então todo esse ritual, e hoje nós vamos dar continuidade a isso, né? Boa noite a todos, minha irmã Rosângela está aí, né? A Ângela, já estou vendo diversas pessoas entrando. E hoje, como nós estamos na Semana Santa, nós vamos então continuar com esse tema, né? E nós vamos falar hoje, mais especificamente, sobre o julgamento de Jesus, né? Como se deu esse julgamento. Geralmente nós lemos os textos sobre o julgamento de Jesus nos evangelhos, né? E não paramos para nos questionar sobre uma série de questões, né? Então a gente vai tentar, né, nós vamos tentar abordar hoje algumas questões relativas justamente ao julgamento de Jesus. Num primeiro momento, antes de que comecemos a pensar no julgamento de Jesus, nós temos que pensar em algumas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, o ano, né, do nascimento de Jesus. O ano do nascimento de Jesus, ele está situado entre o século 7 e 4 antes de Cristo, né? O ano mais aceito, em função dos estudos realizados, etc., é justamente o ano 4 antes de Cristo, ok? Então, aí surge um problema, mas que problema é esse? Quer dizer que o calendário está errado, né? Jesus não nasceu no ano 1 e assim por diante. Veja, na Idade Média, né, um monge chamado Dionísio, ele ele fez o nosso calendário, né? E ele errou em 4 anos nesse nosso calendário. Ele usou então o calendário romano, ele usou justamente todas as datas que apareciam nos anais romanos e tudo mais, e aí então ele fez os cálculos. E a partir daí ele cometeu esse erro de 4 anos. Hoje, né, usando a computação, usando estudos mais aprofundados, etc., verificamos então que houve um erro pequeno de 4 anos. Né? Mas não vamos agora retroceder todo o nosso calendário em 4 anos. Né? Mas para que possamos compreender melhor algumas coisas, é importante, né, que nós façamos isso. É importante também no sentido de repensarmos algumas coisas. Jesus, na verdade, ele vai nascer, então, sob o reinado de Augusto, né? Do imperador Augusto, num período de Pax Romana, etc. E é interessante, né, que toda essa questão da Pax Romana, de uma certa maneira, né, aparece nos textos dos evangelhos. E ele vai ser morto, né, justamente durante o governo de Tibério, né, que foi justamente o imperador que sucedeu Augusto. Nós vamos ter né, que a morte de Augusto vai se dar aproximadamente em 14 depois de Cristo. E aí então
né, nós temos a ascensão de Tibério ao poder, né, que vai estar governando então Roma, vai ser o imperador romano, quando então Jesus foi crucificado. Né? Naquele momento, nós vamos encontrar então uma Jerusalém sob o domínio romano. Né? Israel está justamente sob o controle de Roma. Né? E Israel tinham alguns compromissos, né, vamos dizer assim, para com Roma. O primeiro deles é que, como eles são uma religião monoteísta, eles se negavam então a prestar culto ao imperador. Né? Então vai ser feita uma concessão a eles de que eles se viam obrigados, né, a oferecer orações, né, pelo imperador diariamente no templo, né, e também nas sinagogas. Né? E os judeus, então, aceitaram esta imposição. Isso não quer dizer que tudo era muito tranquilo, que tudo, sabe, era pacífico. Não, havia uma camada sacerdotal que apoiava Roma naquele momento, né, e que vai considerar que isto é melhor do que uma invasão romana, né, do que a morte de muitas pessoas. Né? No fundo também existia uma série de interesses políticos e econômicos que giravam em torno disso. E eles consideravam que também essa era uma forma de garantir, né, que fosse mantida a liberdade de prática religiosa dentro de todo o mundo de Israel. Bom, independente de qualquer coisa, haviam grupos que não concordavam com nada disso. Não concordavam com as ações romanas, não concordavam com os impostos romanos. Né? Haja visto que Roma impunha o pagamento de impostos, então, e esse pagamento de impostos, né, era terceirizado. Então, haviam publicanos, que eram pessoas, então, que como que compravam os direitos para a cobrança de impostos, né, e depois entregavam esses impostos a Roma. É claro, uma parte ficava justamente com eles. Tratava-se de uma espécie de um serviço terceirizado. Esses publicanos, nós sabemos, né, pelos evangelhos, que eles são odiados pelos judeus, né? Eram odiados pelos judeus e eram odiados porque eles são acusados de cobrar sempre mais do que deviam. Né? E faziam isso também porque eles estão cobrando todas as taxas de serviços, né, que diziam respeito justamente ao exercício, né, do seu trabalho, né, que era justamente fazer a cobrança de impostos por Roma. E existiam aqueles, é claro, que abusavam disso, né, e também, então, né, eram odiados. Os publicanos eram odiados. Entre os apóstolos de Jesus, nós vamos encontrar um publicano, né, que é Levi, que era um cobrador de impostos, né, que vai ser chamado de Mateus. Isso demonstra para a gente também que no grupo de Jesus nós tínhamos uma diversidade muito grande de pessoas, de formas de pensar, né, e também, né, vem de encontro justamente a proposta do próprio Cristo, né, de que mesmo pensando diferente as pessoas estivessem unidas, né, por uma única proposta, que é a sua boa nova, que é o seu evangelho. Bom, mas voltando a essa questão, é interessante observarmos então isso, porque é claro que Roma vai administrar, né, todas as regiões dominadas. Haviam algumas formas, né, de dominação romana. Né? Roma podia
invadir uma região, ela manda para lá os seus exércitos, ela controla totalmente. Né? Ela estabelecia também protetorados. Ela enviava as tropas romanas, né? E, por sua vez, enviava um procurador romano, né? Que era um representante do imperador, certo? E daí então ela fazia cobrança de impostos e tudo mais. Só que não era admitido em momento algum, né, nenhuma rebelião contra Roma. No caso de Israel, nós temos então que foi nomeado um rei, né? Um rei que era, na verdade, um fantoche nas mãos de Roma, né? Mas que tinha apoio, né, inclusive do templo, né? Ele, na verdade, nem judeu era, ele era grego, né? Mas ele vai se apresentar, né, como judeu, e ele vai dar apoio para Roma, né? E isso era uma forma também de garantir, né, que a população, né, ficasse mais tranquila, ficasse mais calma, vamos dizer assim. Bom, por um outro lado, é claro, então vão surgir os movimentos de oposição a Roma, né? E nesses movimentos de oposição a Roma, né, nós vamos encontrar os zelotas e os sicários, né, que vão ser fortes opositores, né, e vão propor, né, que Israel tem que se transformar sim num grande reino, num grande império, né, mas isso implicaria antes em derrubar, né, esse império opressor que era Roma. E eles vão desenvolver diversas ações então contra o Império Romano. Por isso era necessário então que houvesse sempre um procurador, que houvessem tropas romanas, né, para, num caso de necessidade, Roma pudesse agir. É nesse sentido então que aproximadamente por volta de 26 depois de Cristo foi nomeado para essa região de Jerusalém, né, o procurador romano Pôncio Pilatos, casado com Cláudia, sobrinha de Tibério. Naquela época também, pelos textos, se costumava dizer que aquele que conseguisse administrar Jerusalém, administraria qualquer lugar no mundo, inclusive Roma. Né? Por quê? Porque Jerusalém era um verdadeiro caldeirão, né, fervendo, né? Era um barril, né, prestes a explodir. E, como consequência de tudo isso, se dizia então, né, que aquele que fosse enviado justamente para Roma, ele, como eu posso dizer para vocês, seria capaz de cuidar de qualquer outro lugar no mundo. Por um outro lado, Pôncio Pilatos tinha outras ambições, né? Como sobrinho, justamente, como casado com a sobrinha de Tibério, né? Vamos dizer assim, uma de suas preferidas, casado com a sobrinha de Tibério, uma de suas preferidas, então ele sonhava se tornar o imperador de Roma, vamos dizer assim, né? Já que Tibério, né, propriamente não tinha, né, herdeiros, vamos dizer assim. É claro que ele não era o único, né, e que haviam outros também, mas isso implica também que ele não vai querer fazer nada, né, que venha contrariar os interesses do imperador ou que venha contrariar os interesses de Roma.
né? É bastante interessante observar o seguinte: Pôncio Pilatos chega à região, né, de Tiberíades, porque essa região é mandada construir justamente, né, em homenagem ao próprio imperador, né? Quando ele chega a essa região, é que aproximadamente vai começar a pregação também de João Batista. João Batista começa a sua pregação aproximadamente por volta do ano 27 depois de Cristo. E aí, então, é que vão começar justamente, né, os ataques feitos, né, à figura de Herodes, né, e mesmo ao próprio Império Romano. João Batista surge nos textos dos evangelhos como a voz que clama no deserto. Né? E o deserto, né, não somente o deserto físico, né, mas é a voz que clama no deserto mundo, vamos dizer assim. Tá? Porque é como se aqueles homens e mulheres tivessem sido abandonados no mundo seco, né? sem água, sem alimentação, sem nada, abandonados, vazios, queimando ao sol, vamos dizer assim. Né? E ele é a voz que vem chamar, né, para uma mudança, né, que vem chamar justamente para uma renovação. E quando eu digo assim, secos, com o sol esturricando, etc., tudo mais, vamos imaginar tudo isso sendo representado pelos elementos políticos e religiosos da época, o templo principalmente, né, por todas as características opressivas a que eles estavam submetidos, e também o Império Romano e a própria figura, então, do rei Herodes, né, que, como a gente viu, é um rei fantoche. Em suma, ele vai começar essa pregação. O evangelho, os evangelhos, eles ressaltam principalmente as acusações que serão feitas, então, a Herodes e a Herodias, né? Porque ele vai tomar a esposa do seu irmão, vai ser acusado de adultério, né? De fornicação, e isso era um crime imperdoável, então, dentro de Israel. Ao mesmo tempo, João Batista vai denunciar a condição de Herodes em relação ao Império Romano. Né? Daí porque ele incomodava tanto. Ele incomodava porque ele está denunciando que aquele povo está sendo oprimido, aquele povo está sofrendo, aquele povo está passando fome, está atravessando uma série de dificuldades. Né? Por quê? Porque existe uma miséria causada pela corrupção, né? Pelo dinheiro concentrado nas mãos, né, de alguns grupos, dentre eles grupos religiosos. Porque ele vai querer dizer que os homens pregam uma palavra, né, e vivem outra, né? Vai denunciar o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E coisas do gênero que eram muito comuns naquele momento. E é claro, esse período de pregação de João Batista vai até 28, mais propriamente, né? Quando, mais especificamente, nós teremos então que começa o processo que vai dar origem à morte dele. Né? Por volta de 28 depois de Cristo, né? Isso a gente levando em consideração aí algumas mudanças no calendário, né? Mas por volta de 28 depois de Cristo, Jesus já está em Jerusalém, né? E vai acontecer dentro do Evangelho justamente
né, é aquela mudança, né, é necessário, né, que um desapareça para que o outro possa crescer. Mesmo esta questão nos evangelhos, ela vai ter que ser vista com um certo cuidado, porque todos os textos estão sendo escritos muito depois, né, da morte de Jesus. Se nós formos ver, os textos do Novo Testamento, né, eles começam a ser escritos mais ou menos por volta do ano 50. Eu digo isso porque por volta do ano 50 nós temos a consignação do texto do Evangelho, né, de Mateus, mais especificamente. Lembrando que este Evangelho de Mateus vai ter depois 4 edições diferentes, né? A última dessas edições já data, né, dos inícios do século II, mais propriamente. Né? Por quê? Porque nesse período entre 50, quando nós temos a consignação do texto de Mateus, ou seja, quando o texto de Mateus é original, fruto das anotações, etc., está pronto, né, ele vai ser enviado à comunidade. E a comunidade vai experienciar esse texto. E nós vamos encontrar, então, que, por exemplo, da terceira para a quarta edição do texto, né, é que vai aparecer justamente o capítulo 17, né, onde Jesus diz que o homem que dá carta de divórcio para sua mulher e toma uma outra, né, ele comete adultério, e aquela que se casa com a mulher que recebeu a carta de divórcio também comete adultério. Né? Veja, isso não estava na primeira e na segunda edição, vai aparecer depois. E por que aparece depois? Porque é uma experiência da comunidade de Mateus. Né? E é uma experiência que visa proteger a mulher, já que, naquele tempo, era muito comum que um jovem com seus 25, 30 anos, um homem com seus 25, 30 anos já tivesse tido mais de um casamento. E sempre que, quando a mulher recebia a carta de divórcio, é porque ele ia ao templo e comprava uma carta de divórcio. E ela ficava abandonada. Né? A proteção da mulher, né, vai estar presente em toda a caminhada de Jesus. Jesus é aquele que se faz seguir por mulheres. Né? Nós vamos encontrar isso principalmente em Lucas capítulo 8, versículo 14. Né? Então veja, lá por volta do ano 50 nós temos que o texto de Mateus, né, está consignado. Ok? Por volta de 52, né, 51 a 53, na verdade, nós temos então a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né, que é lá onde nós vamos encontrar Paulo dizendo que o Senhor revelou a ele, né, que na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, depois tomou o vinho, né, os deu aos seus discípulos, né, disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, etc. Né? Tudo isso vai estar lá no texto. Por volta mais ou menos do ano 51, nós temos a realização do Concílio de Jerusalém. Né? O Concílio de Jerusalém nós chamamos assim porque ele vai definir a presença dos gentios, né, na igreja cristã nascente, e vai definir, né, se para ser cristão tinha que ser circuncidado. Havia uma disputa muito grande, né, até porque Tiago, né, e João, que são os chamados filhos do trovão, né, defendem justamente que para que o indivíduo se torne cristão, ele tem que ser antes judeu, e para isso então ele tinha que ser circuncidado. E Paulo de Tarso vai definir que não era necessário,
que não é necessário a circuncisão, não é necessário que se torne judeu. É necessário uma adesão, uma opção fundamental pela mensagem de Jesus. Né? Nesse momento, Pedro tende para Paulo, mas também não quer contrariar João e Tiago. Né? Então isso teve que ser definido entre os apóstolos. Né? Paulo, né, vai falar disso na sua epístola a Tito e assim por diante. E vai aparecer também isso, né, no livro do Atos dos Apóstolos, mais especificamente. Por volta do ano 54, então, nós tivemos a elaboração da carta de Paulo, da epístola aos Gálatas. Depois, entre 55 e 56, a epístola aos Romanos. Né? E daí, entre 61 e 63, a epístola aos Colossenses e aos Efésios. Desculpem, epístola aos Colossenses e epístola, então, aos Efésios. Na sequência, nós vamos ter que vão vir, então, os evangelhos mais propriamente. Entre 64 e 65, o evangelho de Marcos. Né? E, nesse momento, 64 depois de Cristo, nós temos o martírio, né, de Pedro e Paulo, né, que são mortos em Roma. Segundo a tradição, Paulo vai ser decapitado, como aparece no texto, né, e Pedro foi crucificado, né, mas com a cruz invertida, de ponta cabeça, né, por considerar-se não digno de ser crucificado como Jesus, já que ele tinha que sofrer, né, que ele, então, fosse crucificado de forma diferente, de ponta cabeça. Lembrando que a crucificação, a cruz, é apresentada para a gente por Cícero como o pior, né, e o mais doloroso de todos os castigos, né, e que por isso então nunca poderia ser aplicado, né, a um romano, né, e isso se dá justamente pela situação do crucificado, né, porque além de antes muitas vezes ser flagelado, etc., como aconteceu com Jesus, isso podia acontecer com outros, ou de ter que conduzir a própria cruz, que isso também podia acontecer com outros, mas a condição dele na cruz era das piores possíveis, porque estando com os braços abertos, né, o corpo estirado, né, e os pés uns sobre os outros, isso colocava-o numa posição extremamente desconfortável. Né? Com o passar do tempo, dos minutos, né, isso vai começar a gerar algumas distensões musculares. E pior do que isso, começam a surgir cãibras, né, que geralmente começam a subir dos pés, né, para a cabeça. Essas cãibras, muitas vezes também, elas vão se dar na região dos braços, né? Chegando a essa região do tronco, então, né, onde elas começam a pressionar os pulmões. E isso vai gerando um processo extremamente doloroso, que vai denotar justamente aquele grito que Jesus dá: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? E também vai gerando, então, uma asfixia lenta, né, dolorosa, né, e que leva à morte, né, com a parada cardíaca. Ok? Veja, essa morte é uma morte dolorosa e que pode levar de 3 a 6 horas para acontecer.
né? Então vocês fiquem imaginando o que é estar preso numa cruz por um período que pode chegar a 6 horas. Se acontecesse de que o indivíduo mesmo assim não morresse, quebravam-se as pernas, né? E daí então se dava o golpe final. Essas práticas eram muito comuns. Normalmente Roma também costumava crucificar principalmente os insurretos, né, os subversivos, os escravos, principalmente serão crucificados. Por exemplo, no evento de Espartaco, nós temos notícia, né, de que se fez uma floresta de cruzes, vamos dizer assim, uma floresta de cruzes. E os corpos, né, podiam ficar, principalmente se fossem escravos, etc., ficariam então na cruz, né, até que fossem consumidos. No caso de Jesus, ele vai ser tirado da cruz porque os judeus temiam que ele tornasse impuro, né, as festividades que iam acontecer. Então ele não podia ficar na cruz além das 6 horas, porque iriam iniciar as festividades do Sabá e ele podia torná-lo impuro, então. Isso daí dificultaria todo o processo, né, que conduz, então, né, à celebração da Páscoa. Aí o corpo dele vai ser tirado da cruz. Mas normalmente os corpos ficavam na cruz, né, e podiam lá apodrecer. Certo? E depois, então, eles eram tirados, né, e eram simplesmente colocados numa vala comum. Daí ser o lugar onde Jesus foi crucificado, né, o Monte das Caveiras, né, o Monte Gólgota, né, porque os corpos eram simplesmente lançados, né. Então, veja, é uma situação extremamente sofrível, dolorosa, né? E é um espetáculo de horrores, por que não dizer? Daí porque o próprio Cícero, ao se referir à crucificação, o Cícero ele expressa, né, esse horror por essa situação. Mas era uma prática muito comum, né? A crucificação foi adotada pelos romanos, mas ela pode ser vista entre os egípcios, né? Ela pode ser vista na Mesopotâmia, né? Ela pode ser vista em outros lugares, né? Justamente, e na maior parte das vezes, para punir aqueles, então, né, que são considerados criminosos, né, para punir escravos fugitivos, para punir escravos revoltos, como o caso de Espartacus e de todos os escravos que fugiram com ele, ok? Existem registros, como o de Espartacus, que falam em 5.000 cruzes, né? Se é exagerado ou não esse número, não importa, importa é que eu estava colocando para vocês. Roma fazia isso, e ela fazia florestas de cruzes mesmo nas estradas, para que isso servisse de exemplo, para as outras pessoas, né? Naquele momento, então, né, Pedro pede para ser crucificado, então, de ponta cabeça, né? De tal forma que o sofrimento, inclusive, se torna muito mais intenso, né? Já que nós temos, então, que isso inverte, né, todo o processo. Inverte todo o processo. Aos poucos também nós temos que a própria circulação vai ficar comprometida. Né? Enfim, a morte vai ser também extremamente dolorosa. Paulo vai ser então decapitado porque ele era um cidadão romano, e Pedro
por seu lado, vai ser crucificado de ponta cabeça, isso por volta de 64, que é justamente quando acontece o grande incêndio de Roma. Quando acontece o grande incêndio de Roma e que as pessoas, o Senado romano, né, principalmente, vai acusar Nero de ter posto fogo em Roma. Hoje, estudos mais aprofundados demonstram que Nero não estava em Roma quando do incêndio de Roma, ele estava em Anzio, né? E isso ele teria que se deslocar mais ou menos durante 3 horas, né, a cavalo, para que ele pudesse chegar a Roma. Então ele não podia estar em Roma tocando a sua lira, né, enquanto observava o incêndio de Roma, como como o incêndio de Troia, né? Mas é possível que pessoas mandadas por Nero, né, tenham posto fogo em Roma. Por quê? Porque existem registros que falam, né, que libertos, ou seja, escravos que tinham obtido a liberdade, escravos de Nero, a quem ele tinha dado a liberdade, chamados libertos, né, foram vistos justamente na região 14 de Roma, onde começa o incêndio. Isso tudo estava registrado, então as acusações foram feitas a Nero. E Nero então foi procurar alguém, né, ou um grupo que não lhe causasse problemas. Contra os judeus ele não podia fazer nada, porque a sua esposa Popeia, né, tinha muita ligação contra os judeus, com os judeus mais propriamente, né, e os judeus eram mais numerosos. Entretanto, os cristãos ainda representavam um número muito pequeno dentro de Roma. Naquele momento, por volta de 64, né, julga-se que havia em torno de 1.500 a 3.000, 4.000 cristãos, nada mais do que isso, dentro de uma população, né, que era de em torno de 1 milhão, vamos dizer assim, 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes, né, dentro daquela Roma imperial de Nero. Né, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam tudo, né, mas em Satiricon, Petrônio nos fala justamente sobre esta ambição de Nero de construir uma nova Roma, uma Roma toda de pedra. E de fato, depois do incêndio de Roma, Nero reconstruiu Roma. A Roma de madeira, a Roma com ruas estreitas, teve as suas ruas alargadas, os seus edifícios transformados, mas também Nero construiu, né, o seu grande palácio, a chamada Domus Aurea, que pegava do Monte Palatino até onde hoje é o Coliseu. E onde hoje é o Coliseu de Roma era um lago artificial que Nero mandou construir. Por isso, na parte de baixo do Coliseu, esse lago foi mantido, né, e algumas vezes, então, né, as comportas eram abertas, o Coliseu era inundado e lá se realizavam, então, jogos que representavam batalhas navais. Então, só para vocês terem uma ideia da megalomania de Nero, né, ele vai mandar construir, então, essa sua chamada Domus Aurea. Né, e isso, é claro, foi colocando cada vez mais Roma, né, e os senadores romanos contra Nero. E ele precisava acusar alguém. E o menor grupo, aquele que, segundo ele, lhe daria menos problemas, era justamente o grupo dos cristãos, porque ele era, né, numericamente pequeno. Por conta de tudo isso, ele vai iniciar, então, a prisão dos cristãos. Mas os requintes de maldade de Nero foram
tão absurdos que Tácito, o historiador romano, vai dizer, vai usar um termo que é absumerento, ou seja, é o cúmulo da barbárie, já que ele envolvia os cristãos, muitas vezes em palha, amarrava-os em postes e passava óleo, né, e punha fogo para iluminar os jantares que ele dava, né, na região justamente ali do Campo de Marte do Vaticano. Né, porque aquela região toda, né, era justamente da casa do imperador. Né, por isso, né, depois essa região foi dada justamente para os cristãos. Né, mas isso é uma outra história. O que nos interessa justamente é que isso chocou os próprios romanos, que ficaram horrorizados. E foi justamente durante esse período, né, de perseguições do imperador Nero aos cristãos que então Pedro e Paulo também foram mortos. Né? Também Pedro e Paulo foram mortos. Por volta mais ou menos de 80 a 85, então é que nós vamos ter o Evangelho grego de Mateus. Já é aquele texto consolidado de que eu falei para vocês lá do ano 50, né? Que agora surge numa edição grega, né? E também nós vamos ter o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, nesse mesmo período, entre 80 e 85 depois de Cristo. Em 95 nós temos então aquilo que a gente pode chamar de uma versão final do livro do Apocalipse, né? E entre 95 e 100 depois de Cristo nós temos o chamado Evangelho do Discípulo Amado, que a tradição identificou como sendo o Evangelho de São João. Entretanto, o título do Evangelho é Evangelho do Discípulo Amado. Em momento algum este Evangelho diz, né, que foi escrito por João. E se nós pegarmos o grego do Apocalipse, né, se nós pegarmos o grego das cartas de João, nós vamos ver que é diferente do grego do Evangelho do Discípulo Amado. Né? Alguém que se titulou Discípulo Amado escreveu este Evangelho que a tradição atribui a João. Né? E é um dos 4 evangelhos chamados de canônicos. Existem alguns estudos mais recentes que dizem que no momento em que foram definidos os 4 evangelhos, porque tinham que ser 4, porque 4 são os pontos cardeais, né? Porque o quadrado é uma figura geométrica perfeita, né? E assim por diante, né? Uma série de elementos, então, né? 4 são os cantos do mundo, tinham que ser 4 evangelhos. Né? O 4 também é um número que evoca 40, que é o Êxodo, que são os 40 dias de Jesus no deserto. Então tem toda uma simbologia em torno disso. Quando foram definir, haviam os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né, de que nós falamos ontem, né, e ficaram 2 evangelhos. O do discípulo amado, né, e, segundo esses estudiosos, o Evangelho de Maria Madalena. Mas era uma igreja que se estava estruturando de forma masculina. Né? Esse é o tempo do imperador Constantino. Okay? Dentro de estruturas, vamos dizer, romanas. Né? O Evangelho de Maria Madalena, então, né, é um evangelho que vai ser desconsiderado. Né? E o Evangelho do Discípulo Amado torna-se, então, o 4º evangelho. Eu estou falando disso, pessoal, para que nós vejamos que haviam também uma série de conflitos nesse, vamos dizer, primeiro século cristão.
né? Entre o nascimento de Jesus, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a morte de Jesus e a elaboração dos textos básicos do cristianismo, nós vamos ter então aí uma série de situações, né, de caráter religioso, de caráter ideológico, político, social, econômico, enfim, né? E é claro que de alguma maneira isso sempre vai refletir na elaboração dos textos, porque Jesus nunca escreveu nada. Foram justamente os apóstolos e os discípulos que escreveram, né? Eu falo porque Marcos não era apóstolo, né? Muito apesar de que alguns apresentam Marcos como apóstolo, Marcos não era apóstolo, né? A condição de apóstolo, né, Lucas também não era apóstolo, Lucas era discípulo de Paulo, né? Mas a condição de apóstolo é a de Pedro, a de Tiago, a de João, né? E assim por diante, ok? Mas isso também é só uma questão de nomenclatura, né? Para que a gente possa entender a condição de cada um deles, então, dentro da igreja cristã nascente. Mas o que nos interessa é justamente pensar todas essas questões. E pensar todas essas questões, né, justamente para compreender até quem são os depositários de tudo isso. Mateus, segundo consta, segundo a tradição cristã, foi fazendo as suas anotações enquanto Jesus falava, etc., né, por conta dele, né? E isso deu a consignação do seu evangelho mais ou menos por volta do ano 50. Né? Mas os grandes depositários, na verdade, além dos apóstolos, são as mulheres que seguiam Jesus. São as mulheres que seguiam Jesus, que vão dar justamente elementos, então, para se guardar a mensagem de Jesus, vamos dizer assim. E isso nós verificamos, porque se nós pegarmos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, né? Em Lucas nós temos informações que não aparecem nem em Mateus nem em Marcos. São informações importantes sobre justamente a gestação de Jesus e o seu nascimento, né? Sobre até a infância de Jesus. Essas informações vieram de quem? A tradição, né, identifica isso como uma fonte que, né? E essa fonte que é identificada como a própria Maria. Maria teria sido justamente aquela, né, que passou essas informações para Lucas, né, para que ele escrevesse então o seu texto, né? E passou outras informações que permitiram a ele então compor depois também o Atos dos Apóstolos. Informações essas que vieram também de Paulo, de quem ele era discípulo, e assim por diante, né? Madalena, ao que consta nos últimos estudos, foi justamente também uma depositária de todos esses elementos, né? E segundo os últimos estudos que nós temos, mais aprofundados, ela era uma pessoa importante dentro do grupo dos apóstolos. Ela tinha uma importância fundamental, né? Mas, veja, é uma importância que também vai ser dissonante quando a igreja se tornar eminentemente masculina. E daí, então, a figura de Madalena tem que ser apagada. Durante muito tempo, ela foi tida como uma mulher adúltera, né? Mas veja,
na verdade, foi uma homilia, né, de Gregório Magno, que a identificou como uma mulher adúltera, isso lá no século VI. Né? E essa marginalização de mulher adúltera perpetuou-se através dos séculos. Só foi desaparecer, para vocês terem uma ideia, no século XX. Só foi desaparecer mesmo no século XX. Né? Mas sabemos hoje que ela era uma pessoa fundamental dentro do grupo de Jesus. Nós temos aí textos, né, que, não, mas ela era esposa de Jesus, Saracali era filha dela com Jesus. Isso é balela. Isso é balela. Né? Isso vai aparecer lá num texto da linhagem sagrada, que 2 ingleses escreveram, né? E que depois um americano resolveu copiar. Né? E isso deu até um grande problema editorial. Né? Mas isso não vem ao caso, não nos interessa aqui agora, nesse momento. Num outro momento talvez até possamos falar disso, mas não é o caso aqui agora. O caso é que ela também foi uma depositária importante da mensagem de Jesus. Então, os depositários da mensagem de Jesus são aqueles que o acompanharam. E esses são justamente aqueles que serviram, então, para originar, né, os primeiros textos, então, né, do Novo Testamento. Né? Veja, a vida de Jesus é então marcada por momentos cruciais. Né? E esses momentos cruciais vão dizer para a gente justamente quais são os elementos que serviram para a condenação de Jesus. Onde nós vamos buscar esses momentos cruciais? Nesses textos do Novo Testamento, nesses textos dos Evangelhos. Esses momentos cruciais são a expulsão dos vendilhões do templo, que nós vamos encontrar em Marcos capítulo 11, versículos 15 a 19, a conspiração para matar Jesus, que vai aparecer em Marcos capítulo 14, versículos 1 e 2, e se prolonga até o versículo 11, vamos dizer assim, apesar de que a citação mesmo serão encontradas nos versículos 1 e 2 e 10 e 11. Jesus preso em Marcos 14, de 43 a 52, Jesus diante do Sinédrio, 14 de 53 a 65, o processo de Jesus perante Pilatos, que vai aparecer também em Marcos, e também aparece nos outros evangelistas, nós vamos ter oportunidade de ver isso, diante de Pilatos e como isso era conduzido, porque veja, apesar de tudo, em Roma, ninguém poderia ser condenado sem um julgamento. Era necessário que houvesse um julgamento e que se apresentasse testemunhas. Em Roma, ninguém podia ser condenado ex officio por uma simples denúncia. Era essencial que houvesse um julgamento. Aqui eu não estou discutindo se o julgamento já estava com a sua sentença definida antes ou não. Era necessário que houvesse um julgamento. E na maior parte das vezes esse julgamento acontecia diante de um procurador, diante de um representante do império, que é o representante do próprio imperador. O indivíduo tem direito a uma defesa ou a se defender, e nós vamos ver que isso vai se manifestar.
né? Até porque Pilatos vai dizer, não sabes que eu tenho o poder de te condenar ou de te deixar viver? Jesus vai dizer, nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Né? Então, isso é fundamental. Havia justamente um grupo de funcionários do Império, que geralmente acompanhavam os procuradores, os representantes de Roma, etc., e que serviam justamente para dar uma assessoria jurídica. Isso tudo possibilitava uma avaliação e depois, então, era proclamada a sentença. Nós vamos ver, né, que num dado momento Pilatos não tem certeza sobre nada que estão acusando Jesus, porque as provas contra Jesus não são consistentes o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, ele teme por si mesmo. Né? Ele teme por si mesmo, ele teme por si em relação a Tibério, a como ele seria visto. E é nesse sentido, então, que ele vai tomar a sua decisão. Mas eu vou parar por aqui hoje e amanhã nós damos continuidade. Amanhã nós vamos ver, então, né, parte por parte desse processo de Jesus, como ele aparece nos evangelhos, e que relação isso tem com o direito romano, né, com as instituições, então, jurídicas romanas, né, para que a gente possa compreender aquilo que, inclusive, nós celebramos durante as festividades, né, ou as celebrações, como vocês quiserem, da Semana Santa. Tá bom? Né? Vamos lá, então. Vamos passar para a segunda parte desse nosso encontro. Eu espero que tenha elucidado algumas coisas até aqui, né, e, ao mesmo tempo, tenha deixado o ânimo para a pesquisa. Né? Vamos lá, então? Vamos passar para a segunda parte desse nosso encontro, quando a gente vai fazer aquele nosso trabalho de relaxamento. Né? Então, eu convido a todos vocês que se coloquem numa posição confortável. Se quiserem, se estiverem calçados, podem tirar o sapato, o tênis, a sandália, o chinelo. Coloque-se numa posição confortável, né, tranquilos, né, para assim nós iniciarmos, então, né, esse nosso trabalho. Ok? Vamos então começar com o nosso trabalho de respiração, né? Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira, expira. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira,
Visualize agora um gramado fofinho, um tapete. Sinta o cheiro de alecrim, o cheiro de mato, o cheiro de alfazema, é um gramado verde, macio, banhado por gotículas de orvalho. Coloque os teus pés nesse gramado. Sinta os teus pés tocarem esse chão. Agora se deite no gramado. Deite-se. Sinta-se envolver pelo orvalho, sinta o perfume, o cheiro do mato. O cheiro do alecrim. Sinta os aromas. Agora, o seu corpo vai começar a derreter, como uma lama vai escorrer do seu corpo. E essa lama vai ser absorvida pela terra. Começando pelos seus pés, vai derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora suas pernas vão derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora a sua pelvis, o seu quadris vão derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora o seu plexo solar, o seu tronco, os seus ombros, suas costas e nádegas vão derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora seus braços e suas mãos também
derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora o seu pescoço e a sua cabeça também começam a derreter e escorrer, derretendo e escorrendo, e a terra vai absorvendo. Agora do céu vem uma chuva suave, cariciosa e perfumada. Essa chuva cai sobre você e vai limpando todo o seu corpo. Vai limpando as mágoas, as tristezas, as angústias, os medos, as dores, todas as energias negativas. Tudo. Tudo vai sendo absorvido pela terra. Você se torna um ser translúcido, puro. Leve, puro, suave. Agora uma luz multicor vem do alto e penetra o teu corpo. Pela sua cabeça, entre os olhos, inunda o teu cérebro, os teus olhos, os teus ouvidos, o teu nariz, a sua boca. Desce pelo bulbo para a coluna vertebral, se espalha por todo o teu corpo, inunda todo o teu sistema nervoso, desce também pela sua garganta, laringe, faringe, inunda os teus pulmões, o teu coração, o teu esôfago, o teu estômago, os teus rins, os teus intestinos, a vesícula, desce, inunda toda a tua pelvis, todo o teu aparelho reprodutor, as tuas nádegas. A luz inunda as tuas pernas e os teus pés. Você é um ser de luz. Em você habita o amor. Em você habita a paz. Em você habita a positividade.
Em você habita a pureza. Você está leve. E uma brisa suave vem e sopra em você. E o seu corpo começa a flutuar. Você flutua levemente. Permita-se. Permita-se flutuar. Sinta a pureza, a leveza do teu ser. Sinta o cheiro de alfazema, de alecrim, o cheiro de mato. Sinta o frescor. Sinta o amor que habita em você. Sinta a paz em você. Vamos começar a voltar. O seu corpo vai retornando para a grama, suavemente, e você vai voltando para o seu lugar de origem, o lugar onde você estava quando começamos. Vamos lentamente, suavemente movimentar os dedos dos pés. Agora os pés, as pernas, a pelvis, os quadris, o plexo solar e todo o tronco. Agora os ombros, devagar, lentamente. Os braços e as mãos. O pescoço e a cabeça, as costas. Vamos respirar. Inspira, expira. Inspira,
expira, inspira, expira. Abre os olhos, devagar, inspira, expira. Reconheça o espaço em torno de você. Inspira, expira. E assim terminamos mais essa etapa. Relaxados, tranquilos, em paz. Que bom, espero que todos estejam bem. Vamos então passar para a terceira parte desse nosso encontro diário. E agora que estamos positivados, energizados, em paz, vamos doar um pouco de nós para os outros. É um momento de fazermos as nossas orações. Então eu peço que vocês mentalizem as pessoas e situações por quem vocês desejam rezar. Se vocês quiserem, vocês podem falar o nome em voz alta, aí onde vocês estão, identificar a situação em voz alta, aí onde vocês estão. Se quiserem escrever, podem fazê-lo. E se quiserem apenas mentalizar, também podem fazê-lo. Vamos então colocar nesse momento todas as nossas intenções daqueles por quem desejamos rezar. Eu particularmente quero pedir mais uma vez por todos os profissionais de saúde e por todos os cientistas, por aqueles que estão cuidando das pessoas e por aqueles que se dedicam à busca de um medicamento, de uma vacina para esse mal. Mas pelos cientistas também das ciências humanas e sociais, porque nesse momento estão todos unidos, cada um na sua área de conhecimento. Quero pedir pelas pessoas mais idosas e por aqueles que representam o chamado grupo de risco. Quero pedir pelos párias que vivem nas ruas dessa cidade do Rio de Janeiro, deste Brasil, desse mundo em que vivemos, que são os catadores de lixo. Aqueles que vivem do lixo dos nossos lares e que sofrem imensamente e para os quais muitas vezes não existe o consolo das ciências da saúde, para os quais muitas vezes, quando chegam ao hospital, já se encontram em estado terminal. Pedir por todos que sofrem, por todos que estão com fome, por todos que necessitam das nossas orações. Apresente a Deus também as suas intenções.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. Que bom! Chegamos ao final desse nosso encontro. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. A Giane Aragão, que diz aqui que chegou atrasada, mas seja bem-vinda mesmo assim. O Giovanni Angelossi, Maria Anselmo, Vinícius Angelossi, Viviane Costa de Lima, a Penha Alves, a Wanda Patrocínio, a Linda Laque, o André Quintino, o Marco Del Duca, a Rosângela Aparecida, minha irmã, a Estela Mares, oi Estela, o Leandro Lan, o Gabriel Luiz, a Maria Angelossi, o dos Santos, a Jane Ricciardi. Tudo bem, Jane? Quanto tempo? O Márcio Domingos, quanto tempo, Márcio? O Zé Brasileiro, o Diego Carneiro, a Ângela Estorino, a Mirtes Luiza, o Diego Carneiro, o Jean D'Angelo, Rosângela Angelosi e todos que participaram, mas que não estão registrados. Para vocês a minha boa noite, a minha saudação de boa noite, o meu desejo de que todos estejam bem, todos estejam tranquilos. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Vamos dar continuidade a esse tema. Como eu disse para vocês, vamos ver todos os elementos do direito romano associados, então, ao julgamento de Jesus. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.